E o que nós temos? Gretchen e Thalira, aquela treta clássica do Power Couple acontecendo. Dessa vez, gente, o que rolou? A Gretchen aparentemente estava de boa, fazendo fofocas, conversando, quando lá na área externa da mansão, a Gretchen estava trocando uma ideia com o marido e o grupo, né, sobre falar pelas costas, né? Falar coisas pelas costas. Nessa hora, a Thalira passou e ela também estava na outra área lá no espaço e questionou ali, por exemplo, a própria Gretchen, por que o Esdras não teve a mesma postura com o marido dela, né? Com o Rafael Pessina, de falar as coisas na cara dele, não é? Foi quando a Gretchen reagiu exigindo que Thalira não se metesse na conversa, tá? Falando, minha irmã, fica na sua aí, ninguém te chamou nessa conversa não. A Gretchen falou bem assim, ó, nós não estamos falando com você, limite-se a ficar no seu canto, que é o que você merece. Fique no seu canto, que eu não te chamei. Você só sabe gritar. Você não tem argumento, disse a Gretchen pra Thalira. Só que a Thalira, evidentemente, não ficou quieta. Vocês sabem muito bem que a Thalira não tem medo da Gretchen e peita ela de uma maneira muito bem certa. Porque se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa, né? A Gretchen tem essa coisa de querer minimizar, diminuir as pessoas o tempo inteiro, sobretudo a Thalira, porque a Gretchen é a Gretchen, a Thalira é a Thalira, né? E a Thalira insistiu na conversa com a Gretchen e falou, não estou falando com você, não se meta na nossa conversa. Aliás, a Thalira, cadê? Aqui ó, a Thalira insistiu na conversa, só que a Gretchen rebateu. Não estou falando com você, não se meta na nossa conversa, não se meta porque ninguém te chamou. Aí sim a Thalira não deixou barato e respondeu falando o seguinte, respondeu que não precisava ser chamada para se intrometer no assunto e ouviu, isso a gente já sabe, educação você nunca teve. Ah tá, calma. A própria Thalira falou que não precisava ser chamada e aí a Gretchen foi e meteu essa como resposta falando que ela nunca teve educação. A gente tem um vídeo desse momento, só que o vídeo é muito longo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos um pedacinho pra vocês poderem ver aqui. Deixa eu ver se é esse vídeo. Vocês estão me dando mole agora? Não, isso aqui, peraí, calma aí, eu peguei o vídeo errado. Peguei o vídeo errado, deixa eu pegar o vídeo certo aqui. Desse momento aqui, ó, deixa eu ver. Vamos ver, é esse momento aqui, vamos assistir um pedacinho, tá? Eu vou falar palavras baixas que não é do meu nível, mas essa pessoa vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar e vai ter que se explicar na minha frente e na frente dele. Porque o que a gente fala, a gente sustenta. A gente não tem essa história de falar por trás, não. A gente, quando quer falar, a gente fala é na cara. A gente não conversa com gente desse nível. Aí fala na frente. Ninguém tá falando com você, meu bem. Mas eu tô. Mas nós não estamos falando com mas você. eu tô. Então, limite-se a ficar no seu canto, que é o que você merece. Tá vendo como é que a Gretchen trata? Ela é muito incoerente, gente. Ela fala uma coisa, ela fala que não tá fazendo uma coisa, mas ela vai lá e tá fazendo. É isso que tá me irritando na Gretchen no Power Couple. Tudo que ela condena nos outros, ela tá fazendo. Ela falou que falar na cara, mas pô, tá falando nas costas, né? Quem de fato falou na cara foi a Thalira. Então perceba a incoerência. Aí você deve estar se perguntando, tá, Dieguinho, e depois? O que aconteceu? Vamos avançar, né? Aí, depois da treta, rolou uma reunião do grupão da Gretchen, né? A Gretchen revelou que o advogado... essa parte é muito boa. A Gretchen revelou que o advogado dela está anotando tudo que a Thalira está falando, porque o estatuto do idoso é rigoroso e não pode haver violência psicológica. Ai, meu Deus, se não pode haver violência psicológica, por que a Gretchen foi participar do Power Couple, né? Me questionei aí nessa reunião que ela fez junto com os seus puxa-sacos. Aí, gente, indo pra dentro da casa, a Thalira chegou lá, contou pro Pessina e também pro Radamés e pra Carol. Nessa hora, gente, a Thalira falou, gente, a Gretchen falou pra eu respeitar a história dela. Nunca falei mal da história dela. Aí a Carol, que tava no papo, falou assim, como se dançar conga la conga e fazer filme adulto fosse uma história de superação. A Carol também, gente, quando ela quer, ela acaba sendo bem venenosinha, né? Bom, ainda nessa conversa também com o grupo ali, voltando para a área de fora, né? A Gretchen revelou que ficou revoltada porque a Thalira ficou de costas durante a apresentação dela de Conga La Conga na festa de ontem. E que o público vai pegar esse VT e vai cair matando em cima dela. Ou seja, como um grande desrespeito, supostamente, ali. Porque a Gretchen é aquilo, né? O bando de puxa... Se ninguém puxar o saco dela, a pessoa vira inimigo dela. É assim que a Gretchen
Gretchen funciona, né? Pois bem, o grupão disse pra Gretchen que Everton também tem um segredo muito grave e que ouviu na casa pra contar pra Gretchen que ele só quer contar pra ela. No quarto, inclusive, depois, viu, gente, a própria Gretchen, ela seguiu falando que qualquer coisa entra com um processo por violência psicológica e que o Estatuto do Idoso não perdoa, tá? Então a Gretchen tá agora com essa nova aí dela, que é ficar falando que ela tá sofrendo violência psicológica porque ela é idosa, evidentemente, por causa da idade, né? E que a Thalira vai sofrer muito com isso. Vai deixando meu like aí, viu, gente? Domingão, plantão de domingão. Quero saber o que você tá achando da Gretchen com essa nova história dela versus a Thalira, tá? Bom, ainda continuando aí falando sobre Gretchen, ela também desabafou e falou mais sobre a Thalira no quarto. Foi importante eu ter podido falar dela e ela ter escutado. Ela respondeu muito pouco pro que eu ouviu, então eu consegui falar o que eu sempre quis e diretamente para ela. Ela nunca veio falar porque não tem coragem. No quarto, gente, depois, é bom dizer, a Thalira entendeu que Gretchen fala por trás porque fica uma palavra contra a outra, mas que está disposta a perguntar qual o motivo de tanta implicância e que vai perguntar sussurrando para ela não poder usar o argumento de que Thalira está gritando, tá? Porque tem isso também, a Gretchen gosta de falar muito que a Thalira é uma pessoa que grita, que fala alto, aquela coisa toda, e o que a Gretchen quer fazer, o que a Thalira quer fazer? Derrubar a Gretchen nesse argumento também, né? Porque é aquilo, a Gretchen alega que a Thalira não tem argumento, mas a Gretchen mesmo também não tem argumento para ficar sustentando essa implicância, essa perseguição desenfreada contra a Thalira e o próprio Pessina, né? Pois bem, bom, vamos falar da prova, gente? Quem levou a melhor na prova que aconteceu aí? Prova das mulheres, a quarta já da temporada. Bom, a expectativa era de virada, tá? Mas o que rolou foi uma reviravolta contra. A quarta prova das mulheres do Power Couple não foi nada favorável para o grupo da Gretchen, que apostava em um novo ciclo de vitórias ali no Power. Mesmo com toda a confiança e até mesmo o planejamento que o pessoal fez, quem brilhou na disputa foi justamente os casais rivais da nossa gloriosa Gretchen. A tão misteriosa prova, que vai ser exibida na íntegra apenas na segunda-feira, já teve detalhes revelados pelo portal Alta Definição. E ao contrário do que os participantes temiam, não teve bicho nenhum. Ou seja, foi um verdadeiro teste de comunicação, calma e confiança. A mulher que acertasse o número correto de ferramentas no menor tempo possível sairia vitoriosa. E quem levou o melhor, tá aí na tela agora pra você. Rayane Vitor, Carol e Radamés, Nath Eike, Thalira e Rafael Pessina, ok? Esses casais, eles se destacaram ali, gente, e garantiram bons saldos, né, para o próximo ciclo. Já esse grupo aliado ali da Gretchen ficou no prejuízo. Um dos piores desempenhos, é bom dizer, foi da Silvia, que nem concluiu a prova, tá? Como André, de Silva, tá? De Silvia. Ela nem chegou a concluir a prova, foi péssimo. Como o André apostou alto na esposa, o casal ficou, sabe com quanto de saldo? R$3.000.